do Senhor, o melhor dia para todos. Como estamos? Felizes? Olha, essa palavra renova essa felicidade na minha vida e na tua vida, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Se você tem o Senhor, você tem a alegria, então você é feliz, porque você não depende de nada desse mundo para te fazer feliz, para me fazer feliz. Eu tenho o Senhor. Eu gosto da palavra de Paulo em Filipenses, a qual o título daquela carta é Alegria, porque ele diz, alegrai-vos no Senhor. Aí faz lembrar e afirmar, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Então somos felizes. Você recebe desse jeito? Confessa isso, sou feliz, porque esse é um dos frutos do Espírito. Você tem o fruto do Espírito, que é alegria, paz, gozo. Você o tem. Exercite-o como? Falando que você é. Você é uma pessoa feliz, independente de tudo. Mando um grande abraço a todos os amados do Senhor, aqueles que nos ouvem, aqueles que já congregam conosco. Estamos aí já preparando para nos unir novamente, né? Para os louvores, lá com Ailton, José, a Maria Senhora, a Eliane, Maria do Rosário, né? A Eliane, a turma toda lá cantando, louvando ao Senhor, Marlene, e a grande festa com toda a igreja, com todos os amados lá, o Divino, todos queridos ali juntos, cantando a mesma coisa, pensando a mesma coisa, falando a mesma coisa. É assim que nós devemos nos reunir e cremos que o Senhor está preparando um grande povo, porque a transformação abençoada está chegando e nós temos que ajuntar a igreja para o grande dia da manifestação do poder de Deus na terra, depois da edificação. Assim é? Estou aqui para trazer as boas novas e eu quero falar sobre os anjos. Já falamos antes, mas isso é um crescimento. Como diz o edificador José Luiz, em espiral, vai crescendo, e quanto mais você cresce, a sua visão é ampliada sobre a Bíblia, sobre aquilo que foi canonizado para nós, que são as 14 epístolas de Paulo. Então nós vamos falar sobre os anjos, porque é uma matéria importante, importantíssima, porque sem eles na terra nós não podemos viver. Nós estamos na segunda etapa, né? Porque a primeira etapa foi a lei e a segunda etapa foi a graça. A lei veio pelo intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade veio por meio de Cristo Jesus. E revelado ao apóstolo Paulo no terceiro céu, onde ele recebe a boa palavra do Senhor e traz aos gentios. E nós, como gentios, a igreja gentílica, temos que submeter a Paulo. E ele vem instruindo sobre os anjos aos hebreus, que eram os judeus, da qual ele também era, hebreus de hebreus, né? E agora ele traz a revelação para eles também, porque a revelação da graça é para todos. E nós vamos ver aqui em Hebreus 1, né, no capítulo 14, capítulo 1, versículo 14, ele vem dizendo, não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Você crê na sua salvação, meu amado? Ou não? A salvação é um dom, é um presente de Deus, como ele diz lá em Efésios 2:8, ele diz, pela graça sois salvos, mediante a fé, que é ativada quando você ouve essa graça.
Então você, ao ser ativado na fé, você toma posse que você é um salvo, você é um escolhido de Deus. Pela graça, pela doutrina que instrui que você é salvo. Isso não vem de vós, é dom de Deus, quer dizer, presente de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então esse negócio aí de salvação porque alguém pagou o preço para você, não tem bases bíblicas não. A base bíblica é, pela graça sois salvos. É algo que veio pela graça e de graça. Não foi eu e você que aceitamos a Jesus como Senhor Salvador. Pelo contrário, lá em João 15 ele diz, não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu que escolhi a vós outros. Ó, que privilégio temos! Como sabemos disso, o que nós temos que fazer? Preservar essa salvação, porque ela tem grande manifestação do poder de Deus na minha vida e na tua vida. Individualmente, você acorda e deita pensando, eu sou salvo pela graça, eu não fiz obra nenhuma, eu não pedi para ser salvo, ninguém orou para mim, monte, isso aí, ou mamãe ou papai, isso não bate biblicamente. Agora, baseado na Bíblia, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E Paulo respalda isso em Romanos, ele diz que os dons e a vocação são o quê? Irrevogáveis. Então você não perde a sua salvação, abençoado. São irrevogáveis. Quer dizer, ninguém pode mudar o que foi estabelecido pelo Senhor. Então você, como salvo, você é agraciado com esse versículo. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Olha bem, nós somos herdeiros da salvação. E uma vez você herdeiro para sempre. Você é herdeiro dos seus pais para sempre. Quando eles falecerem, partir para a nuvem de testemunha, eles deixaram bens, vai ser dividido entre todos os herdeiros. Assim somos nós, somos herdeiros de Deus e compartilharemos o melhor de Deus. Aonde? Aqui na terra. E anjos é para a terra. Anjos não é para o céu. O céu você não precisa, você não tem esse corpo. Os anjos precisam de ministrar porque a nosso favor, porque nós temos esse corpo, um corpo frágil, corrupto, um corpo mortal. Então você precisa da companhia angelical para proteger esse corpo até o dia da transformação e alguns da ressurreição, porque vão morrer, vão ser enterrados e vão ressurgir no grande dia que está para acontecer no piscar de olhos, no abrir e fechar dos olhos. Então esses anjos, espíritos ministradores, estão a meu favor e a teu favor, meu irmão. E você tem que saber disso. O telefone tocou aqui, esqueci de desligar. Mas ao vivo e a cores. Então você precisa de saber disso. Que você é um abençoado, um perfeito, um completo, e que você tem anjos a seu favor. E eles dizem, e diz Paulo aqui com propriedade, que são todos quer dizer, miríades de anjos que ministram, quer dizer, fazem alguma coisa a meu serviço, a favor da minha vida e da tua vida. Então, essa questão hoje de falar com Deus para trabalhar a favor da tua vida também, hoje não tem bases bíblicas depois da cruz. Deus não faz mais nada para mim e para você, por quê? Em Efésios 1:3 ele vem dizendo, Paulo, bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então você já está abençoado. E o que o filho precisa do pai? É a sua bênção.
quer dizer, a sua liberação para termos sucesso em tudo que nós tentarmos na terra. E isso ele já nos deu. Se Deus já te abençoou, você precisa de mais o quê? Eu preciso de mais o quê? Que Deus batalhe a meu favor. Para quê? Se ele já me abençoou, que isso é o máximo que uma autoridade pode dar a um filho. Pensa nisso, abençoados. Então, essa questão, vamos abençoar fulano, culto da bênção, isso é heresia, não existe isso. Culto de libertação, isso não existe. Culto de poder, isso não existe. Isso é antibíblico. Está fora das normas que Paulo trouxe. Por isso que eu e você temos que nos deter em Paulo. Porque ele que traz o caminho correto daquilo que ele ouviu Jesus lá no terceiro céu. Ouviu palavras inefáveis para transmitir à igreja e a igreja andar segundo as normas do Senhor e não segundo as normas dos homens. Quando você tem esse evangelho inserido na mente e no coração, você não tropeça mais. Porque essa é a intenção, deixar de tropeçar na vida. E quando nós temos a palavra, nós temos a direção, porque ela passa a ser lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então precisamos de manter a nossa vida sob a doutrina de Paulo. Aquele que foi separado. Vamos ver aqui como é que foi a história de Paulo. Em Gálatas 1:15 ele diz: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer. Então, como é que você separa alguém antes de nascer? Se você separa alguém antes de nascer, porque ele já o que? Existia. É o que está aqui, ó. Quando, porém, me separou. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer. Isso é a revelação profunda. Você, antes de nascer, já era um espírito. Passou isso aí. Não, é o que está escrito. Paulo diz, quando, porém, é o que me separou. Ele entendeu depois que ele veio nesse corpo. Antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça. Que foi o que? Depois da cruz. Antes da cruz, Paulo entendia que ele era um judeu e que deveria seguir a lei de Moisés. Depois ele entendeu que ele não pode ser mais como Moisés, que agora é a graça. Aí o que acontece? Aprove revelar seu filho em mim. Não é revelar do filho, revelação do filho de Deus, não. Revelou seu filho em mim. Então, Cristo estava o quê? Na vida de Paulo. Então, ele tinha autoridade para falar sobre os anjos, porque ele viveu o mundo espiritual e viu esses espíritos ministradores trabalhando a nosso favor por causa de uma revelação que ele teve profunda de Cristo na vida dele. Se você é considerado ou se considera como cristão, temos que ter essa revelação aqui. Ele diz, sejais meus imitadores como eu fui de Cristo. Revelar o seu Filho em mim. Então, Paulo foi escolhido para pregar a nós, gentios, depois de Cristo ser revelado. Ele diz, já não sou eu mais quem vivo, Cristo vive em mim. Você como cristão sente assim? Se você sente assim, você crê que esses anjos agora estão ao nosso redor porque Cristo está na nossa vida. Veja bem, revelar seu Filho em mim para que eu pregasse entre os gentios e sem detença, não consultei carne e sangue. Então Paulo foi separado depois de uma revelação de Cristo na vida dele, para ele pregar para quem? Para os gentios. Olha que coisa tremenda, você e eu temos um privilégio fantástico, abençoados. E ele diz aqui em Hebreus 1:2, depois dessa revelação, e faz uma comparação aqui dos anjos com Jesus, mostrando o poder dos anjos e o poder de Cristo, que era Senhor muito mais do que eles. Veja bem,
Pois o qual dos anjos disse, jamais, tu és meu filho, hoje eu te gerei. Então, quem era filho? Cristo. O anjo não é filho. Anjo é auxiliador. E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Olha que tremendo. Aí vem aqui Paulo explicando, ainda quanto aos anjos diz, aquele que aos seus anjos faz ventos e a seus ministros labaredas de fogo. Então esses anjos são poderosos, faz ventos e são chamados ministros labaredas de fogo. Então eles estão ao nosso redor. Veja bem, explicado por Paulo, que foi escolhido antes de nascer e foi revelado Cristo na sua vida. Cristo está na vida dele. Eu falo com você porque eu tenho Cristo revelado na minha vida. Eu sou um cristão, e você? Então, se você é como um cristão, você tem que pensar nas coisas lá do alto e não as que são aqui da terra. E isso aqui é a ministração do alto, porque foi lá que Paulo buscou no terceiro céu. Então ele vem dizendo, são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar essa salvação. Você tem anjos a teu favor. Como que você está se comportando? Você tem medo? Lógico. Eu tenho. Me assalta de vez em quando medo. Mas aí eu subo na minha mente espiritual e diz, não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor de todos que hão de herdar salvação? Então eles me protegem, porque a palavra diz que eles estão acampados ao meu redor e me livram de todo mal. E são anjos valorosos em poder. Você pode contar com eles. Você não precisa mais de buscar Deus, porque Deus você já o tem. 1 Coríntios 3,16, ele diz, não são todos, aliás, e nós somos o que? Templo do Espírito. Ou não sabeis que vós sois santuários de Deus? Não são todos eles espíritos visitadores? Saudei uma criança aqui que me chamou. Eu estou no meu escritório, a frente é de vidro, então as pessoas me veem aqui dentro. A criancinha sempre que me passa aqui diz, ô Mourão, o pastor Mourão. Assim é maravilhoso isso, né? Ter contato com o povo. Então são todos eles espíritos ministradores. Você como um cristão, você tem anjos ao redor. Se você vê como cristão e que você vê Cristo na sua vida, porque ele diz, e novamente ao introduzir o primogênito no mundo diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Se Cristo está contigo, meu irmão, você tem anjos. E eles estão adorando esse Cristo que está na sua vida. Por isso que eles têm a ordem de proteger esse corpo. Você sente dessa forma? Dá serviço a eles, não Deus. Deus não é o teu servo, Deus é o teu Senhor. Você não tem que pedir ele para fazer nada, porque se você pede, é porque você não crê que ele é Senhor. Você está crendo que ele é servo. É eu que tenho que obedecer a Deus, não é Deus que tem que me obedecer. Não, pastor, mas eu oro em nome de Jesus, não importa. Você está querendo que ele trabalhe a seu favor. E ele já trabalha porque ele já me abençoou e te abençoou e nos deu anjos na nossa companhia, que fica 24 horas a teu favor, te livrando dos homens maus e perversos, te livrando dos acidentes, te livrando da Covid e de mais dezenas e dezenas de vírus que existem sobre a terra e doenças. Esses anjos ministram ao nosso favor, te livra das balas perdidas, dos temporais, das mudanças do tempo, que são eles mesmos os anjos que fazem, e eles nos livram. Você tem que estar seguro nessa instrução da graça de Deus. Você é um abençoado, você tem Cristo no teu coração, então sinta-se seguro por esses anjos
espíritos ministradores que estão querendo ouvir o que você tem a pedir para eles, a ordená-los. Eu não saio da minha casa sem antes conversar com esses anjos que estão ao meu redor, que eu os vejo espiritualmente e de repente você pode ver até ele naturalmente, porque eles estão aqui. E saiba, anjos, espírito e anjos também em carne. Olha quantas vezes você já foi livre. Eu já fui livre várias vezes de pessoas chegarem e me ajudar numa certa situação e sumir. Nunca mais eu ver aquelas pessoas. Foram anjos que foram trazidos pelo a ordem, o serviço que Deus deu a eles para nos proteger. Saiba disso. Você é muito precioso para Deus, por isso que Ele estabeleceu esses anjos a meu favor. Assim é, falaremos mais dele. Eu sei que você gostou, eu tenho muita coisa para falar sobre isso ainda, para você se sentir seguro. Aqui você não tem que correr atrás de bênçãos, você não tem que pedir proteção, você já é abençoado, você já é protegido. Pense nisso e fala, porque os anjos, eles vão submeter ao que você fala segundo o Evangelho da Graça. Você diz, sou um abençoado, um perfeito, um completo, mais que vencedor, sou um Deus, porque sois deuses, porque sois filhos do Altíssimo, está escrito. Então eles entendem essa linguagem, a linguagem da lei eles não entendem mais porque ela foi encerrada. Romanos 10:4, Paulo diz que o fim da lei é Cristo, então eles não submetem mais às ordenanças da lei, agora é da graça. Assim é, me ouve, porque você terá essa mente renovada e falará de acordo com a doutrina. Assim é, vos deixo mais uma coisa. Não esqueça, você é um abençoado com todas as bênçãos. Até já!